chamar a sua atenção para esta palavra dessa noite. E quando o Senhor falou no meu coração a respeito dessa mensagem, Ele me fez lembrar do que está acontecendo atualmente. Quantas pessoas não estão igual essas virgens essas virgens que até acredita, até crê, até confessa o nome do Senhor, que até sente alegria quando está na casa do Senhor, mas quando coloca os pés para fora da casa do Senhor, esquece daquilo que ouviu. Isso nada mais é do que uma estratégia do inimigo para que o povo não se volte para as coisas do Senhor, para que o povo não se preocupe com a vinda do Senhor, para que o povo ache que esta vinda ela vai acontecer, mas não agora, que essas pessoas vão ter tempo para fazer o que bem querem, da maneira que querem, do jeito que querem, e lá na sua velhice, talvez, quando não tiver mais o vigor da juventude, quando não tiver mais a capacidade ou a força que tinha na juventude, possa até se arrepender, possa até acordar, possa até despertar. E Jesus já começa aqui no capítulo 25, no verso 1, e ele diz: então o reino dos céus será semelhante. Ele faz uma comparação para que o povo entenda, para que não fique difícil, para que haja uma fácil compreensão da parte do povo. E ele compara o reino de Deus, o reino dos céus, ele assemelha a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E quando nós olhamos isso aqui, nós olhamos essa palavra 10 virgens, ou uma pessoa, uma jovem virgem, que se prepara para se encontrar com o noivo, ou com o esposo, ou com o seu futuro esposo. Essa noiva ela não vai de qualquer jeito. Essa noiva ela se ornamenta, essa noiva ela se banha, essa noiva ela se perfuma, essa noiva ela veste umas vestes brancas que hoje, infelizmente, até isso o mundo tirou, porque antigamente o que representava, o que simbolizava a pureza de uma jovem ao casar-se, ao se entregar ao matrimônio, era vestir-se de branco, de noiva. Isso representava a virgindade, a pureza da jovem. E aqui eu se compara com 10 virgens, com 10 mulheres, com 10 pessoas, dão um significado em forma de virgens que saiam do noivo ou do esposo. Mas aqui já no capítulo, versículo 2, ele ressalta que 5 dessas 10, 5 delas eram prudentes. 5 dessas 10 eram ajuizadas. 5 dessas 10 elas tinham consciências, elas sabiam para que estavam se propondo. Elas se prepararam, elas se organizaram, elas viram o que era necessário fazer para ir até o encontro do esposo.
eu vou do jeito que der, eu vou da maneira que eu bem quiser. E para ir ao encontro do noivo, não é de qualquer jeito. Para ir ao encontro do noivo, tem que haver uma preparação, minha amiga. Aleluia. No versículo 3, a Bíblia diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aquelas 5 noivas insensatas, as 5 noivas loucas, elas simplesmente, numa figura de linguagem que está escrita aqui, a Bíblia diz que elas simplesmente pegaram as suas lâmpadas e foram embora. Elas não tiveram o cuidado de olhar a quantidade de azeite que estava na lâmpada. Elas não se preocuparam se seria necessário ter uma reserva para levar. Elas não se preocuparam se o noivo poderia atrasar, poderia demorar. Elas não se preocuparam se poderia haver um contratempo. Não, elas simplesmente pegaram aquilo que tinha nas suas lamparinas e foram embora. Vamos traduzir para a nossa realidade. Quantas pessoas estão nas igrejas, mas estão de qualquer jeito? Estão indo para olhar a vida da irmã, do irmão, para fazer presente na igreja, para mostrar o seu visual, para mostrar talvez o seu talento. Mas estão se esquecendo de que na igreja quem está lá é o noivo. Que está se esquecendo que lá é o lugar de adoração. Ah, eu vou ir para a igreja amanhã, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou para o culto hoje, mas quando eu sair de lá, eu vou voltar à minha rotina cotidiana. Já no verso 4, a Bíblia diz que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As 5 prudentes tiveram cuidado de olhar para a lamparina e pensar que talvez não fosse o suficiente o azeite que ali estava. As prudentes, elas viram que era necessário levar algo mais, uma reserva consigo para uma eventual casualidade. Aleluia. Sabe o que é isso, crente? A prudente, quando vem para a obra, primeiro ela se consagra, ela se alegra, ela oferece o seu sacrifício ao Senhor, ela se recomenda, ela trata de entregar o melhor para o Senhor. Aleluia. Já no verso 5, a Bíblia relata que tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.
E agora veja bem, aqui algo que me chama a atenção, que aqui não foi só as prudentes, nem só as nécias. A Bíblia está dizendo que todas elas se cansaram, que todas elas adormeceram. Olha Jesus falando conosco. Ah, pastor, mas desde o tempo da minha bisavó que eu ouço os crentes dizer que Jesus está voltando. Quem está entendendo? Ah, pastor, desde o tempo da minha bisavó que vocês dizem que Jesus está voltando, cadê ele? Você não acha que ele está demorando demais, não? Então, nesse meio tempo, pastor, eu vou dar uma voltinha ali, eu vou tomar mais umas cervejinhas, eu vou dar mais uma jogadinha, eu vou enganar mais alguns, eu vou fazer alguns negócios ilícitos, eu vou emprestar meu corpo para o meu prazer, eu vou viver, em outras palavras, eu vou viver a minha vida, eu vou agradar a carne, eu não vou deixar de acreditar no Senhor, mas Ele está demorando, eu ainda estou novo, eu ainda estou nova, eu ainda tenho vigor, o mundo está me chamando para os prazeres que Ele oferece. É assim ou não é que está acontecendo? É desse jeito. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um bacharel em teologia para entender, para ver que é essa a realidade atual. E até mesmo dentro dos santuários, dentro das igrejas, está havendo uma profanação, está havendo uma corrupção. Os crentes estão se corrompendo, os crentes não estão dando atenção às escrituras sagradas. Nos tempos atuais, os crentes estão vivendo como essas 5 virgens loucas. Mas veja bem, no meio das 5 virgens, nessas 5 virgens prudentes, mesmo vendo o noivo tardar, elas não desperdiçaram as suas reservas. Oh, glória! O noivo está tardando, mas eu vou deixar a minha lamparina aqui com a minha reserva, porque em algum momento ele vai chegar. Em algum momento ele vai gritar. Eu não sei qual momento será, eu não sei que hora será, eu não sei se vai ser na primeira vigília, eu não sei se vai ser na segunda vigília, eu não sei se vai ser na terceira vigília, eu não sei se vai ser na quarta vigília, mas uma coisa eu sei, ele vai chegar. E quando ele chegar, eu vou estar preparado, eu vou estar preparada, a minha reserva vai estar comigo. Quem pode dar uma glória a Deus nessa noite? Deixa eu te dizer uma coisa, ele pode até tardar, mas ele jamais falhará. Se ele prometeu que viria, ele virá, assim como está escrito lá no Evangelho de João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito. Olha só, eu vou preparar lugar, e quando estiver preparado, voltarei outra vez, e vos levarei comigo, para onde eu esteja, estejais vós também. Isso é uma promessa feita por Jesus, foi uma promessa feita pelo noivo. É preciso que nós estejamos e sejamos como essas prudentes. A lamparina tem que estar com reserva. Eu tenho que estar na oração, crente. Pastor, não estou entendendo, eu vou te explicar. Que reserva é essa? É a reserva da oração.
Crente que ora, tem reserva. Crente que louva, tem reserva. Crente que se ajoelha, tem reserva, irmãos. Oh, glória. Essa palavra para nós nessa noite. Nos encorajar e dizer: a minha luta não é em vão. A minha esperança não é perdida. A nossa esperança, ela está viva. E a nossa esperança, ela voltará um dia. Oh, glória. Versículo 6 vai dizer: mas à meia-noite, ouça só, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aleluia. Aí o esposo sai ao encontro. Nós podemos entender aqui que essas 10 virgens, elas se prepararam cedo, elas se ornamentaram cedo, elas ficaram esperando o noivo desde cedo, porque no versículo anterior nós vimos que elas se enfadaram, que elas adormeceram, mas a Bíblia diz no versículo anterior, no versículo seguinte, que à meia-noite ouviu-se o clamor. Glória. As 10 estavam juntas. Agora que vem o diferencial. No versículo 7 a Bíblia diz que todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Talvez algumas lâmpadas estivessem apagadas. Talvez algumas lâmpadas estivessem fora do lugar que deveria estar. Talvez algumas lâmpadas estivessem com o pavio curto, com a chama se apagando. Mas a Bíblia diz que elas prepararam o quê? As lâmpadas. Mas aí vem a surpresa. As loucas viram que estava faltando algo. As nessas viram que estava faltando o combustível. Oh, glória. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Então, e as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Isso aqui é forte. Mulher, nos socorre, o noivo está vindo. Nós já ouvimos o clamor, nós já ouvimos o barulho, nós sabemos que ele está chegando, mas para nós está faltando azeite. Repara que conosco tem muito crente repartindo o seu azeite. Glória. Olha o que a palavra diz: a salvação é individual, meu Deus. Pastor, então eu devo deixar de mão o meu marido, o meu filho, a minha neta? Não! Ore por eles. Só ore, não reparta o seu azeite. O azeite é seu. O azeite vai servir para tu trilhar a caminhada até o encontro do noivo. O azeite vai servir para te fortalecer. Aleluia. Parte com nós. Reparte com nós o teu azeite, porque as nossas lamparinas estão apagadas. Ei, tem muito crente se escorando e outros crentes. Tem muitos crentes, irmã Ana Maria,
ao preguiçoso e vai ter com as formigas, diz a Bíblia. Mas a prudente, irmão, mas assim o prudente ela vai responder dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ou seja, se eu repartir contigo o meu azeite, nós ouvimos o clamor, nós sabemos que ele está vindo, mas não sabemos aonde ele está ainda. E se eu repartir contigo o meu azeite, pode faltar para mim, pode faltar para você. Se eu repartir com você o meu azeite, pode ficar pelo caminho eu e pode ficar pelo caminho você. Porque a Bíblia está dizendo, que Jesus está dizendo para nós: ei, se tu repartir o teu azeite com aquele que está lá fora, é capaz de tu ir com ele. É bem mais fácil, é bem mais lógico, é quase certeza tu estar junto com ele lá na perdição. Sim ou não? Porque isso aqui ainda clama pelas coisas do mundo. Ninguém aqui é super crente, ninguém aqui é super-herói. Não, nós estamos militando, nós estamos batalhando, nós estamos pelejando para chegar no ponto de chegada. E se eu der aquilo que é meu, eu vou ficar pelo caminho. Aqui a resposta: olha, não é caso se nós partirmos contigo, nós faremos nós também pelo caminho, e diante aos que vendem, e comprai para vós. O que é que nós entendemos com isso aqui? Ainda há tempo, ainda existe aqueles que não se corromperam, ainda existe um lugar que fala do amor verdadeiro de Deus, ainda há tempo de arrependimento, como disse João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Como disse o profeta messiânico, quem deu crédito à nossa pregação? Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de buscar azeite. Mas escute isso, aleluia. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Oh glória! Escute isso, igreja. Se você tem azeite, você não vai ficar de fora. Se você tem comunhão, você não vai ficar de fora. Se você tem intimidade, você não vai ficar de fora, porque você é prudente. Elas saíram, elas foram atrás, mas quando elas foram, sabe o que é isso, irmão? Eu vou dar um passeiozinho lá fora, eu vou dar uma voltinha lá fora, que ainda dá tempo. Escute, isso aqui é sério. Nós estamos numa fila onde todo momento é chamado um número. A nós foi nos dado uma ficha e um número. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós não sabemos qual é o nosso número. Tem gente que chegou ao número 100. Tem gente que chegou ao número. Sexta-feira passada morreu aquele jogador de basquete, Oscar, nordestino, era aqui de Natal. A ficha dele foi a 68, Marcelo. 68 anos. Mas morreu. Eu estou com 50, graças a Deus.
Eu peço ao Senhor que prolongue mais, mas eu não sei qual é o meu número. Você não sabe qual é o seu. Ninguém aqui sabe qual é o número de vocês. Mas uma coisa nós sabemos: nós estamos na fila. Irmã Ana, a qualquer momento será chamada a nossa ficha. E quando essa ficha for chamada, se nós estivermos igual a essas 5 prudentes, eu glória, iremos estar nos braços do Senhor. Pastor, mas tem alguém que diz que eu vou dormir. Mentira do inferno. Pastor, mas está na Bíblia dormir. Quando Jesus fala em dormir, ele se refere-se a morrer. Me prova, pastor, que se eu morrer hoje, eu vou estar com Cristo, eu provo. Quem estava na cruz com Jesus? 2 mamilos, uma à direita e uma à esquerda. O da esquerda disse: desce da cruz, salva a ti e a nós também, e nós creremos em ti. O da direita disse: cala a tua boca, rapaz. Nós estamos pagando por aquilo que praticamos. E ele olha para Jesus e diz: mestre, lembra de mim quando ele traz do teu reino. A resposta de Jesus para ele foi: em verdade eu vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. É prova maior que essa? Então, se nossa ficha for chamada hoje, pode ter certeza que nós estaremos com ele no paraíso. Para reinar com ele, para termos descanso e gozo eterno. Mas só vai para lá se você for prudente. E a Bíblia diz que a porta se fecha e aquelas loucas rodam, correndo, desesperadas, batendo na porta. Batendo na porta, abre! Aleluia, abre que somos nós. Senhor, eu só fui dar uma voltinha, eu só fui com um prazer porque minha lamparina apagou. Crente prudente não deixa a lamparina apagada, meu irmão. Crente prudente, mesmo que esteja fraquinho, mesmo que esteja com a alma batida, mesmo que esteja com a tempestade na sua frente, crente prudente vai estar lá clamando, vai estar lá gemendo, mas vai estar lá adorando. Mesmo com o coração partido, vai estar pedindo a graça de Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, eu disse: não dá mais, o pato está pesado demais. Mas lá no fundo, irmã dele, o Espírito Santo soprava só mais um pouquinho. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. Eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Aguenta mais um pouquinho. Eu estou no barco, Marcelo. Na hora certa eu vou dar ordem e o vento vai se acalmar. Na hora certa eu vou brincar com as ondas e elas vão se tornar mansas. Prudência. Olha a resposta do noivo, para nós encerrarmos. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Não saberemos nem o dia, nem a hora. Os apóstolos do Senhor nos diz qual é o dia que o Senhor virá. Nos diz o dia para nós estarmos preparados. Jesus disse: nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe o dia, somente o Pai que está nos céus. Ele pode voltar a qualquer momento para cada um de nós. Também pode voltar no arrebatamento, porque a Bíblia diz que nem todos nós dormiremos, nem todos nós morreremos, mas os que ficarem serão transformados num corpo glorioso. Oh glória, isso aqui é forte. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficamos seremos transformados para irmos encontrar com Ele nas
disse: Ele virá com poder e grande glória, e todos os anjos do céu virá com Ele. Arrepende todo de glória. Esse vai ser o dia mais temido da face da terra. Glória a Deus. Dia de Deus. Marcelo, quantos vão dizer assim: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, todo dia estava na igreja, todo final de semana, todo domingo eu visitava, Senhor. Olha o que ele vai ouvir: apartai de mim, que eu não vos conheço. Esse dia será um dia de surpresa, igreja. Por que, pastor? Porque muitos que se acham que já estão lá, ficaram ali fora. E muitos que diziam: esse aí é o inferno, vai ouvir do Senhor: vinde, 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 bendita do meu Pai. Então, a posse daquilo que está preparado desde a criação dos tempos. Amém? Então não julgue ninguém. Glória a Deus. Não queira ser igual aqueles fariseus que batiam no peito, no vizinho: eu oro, eu me santifico. Mas queira ser igual aquele samaritano que batia no peito e dizia: eu sou miserável, nem sequer tenho coragem de olhar para os céus. Aí Jesus pergunta: quem desses dois desceu justificar? Aquele que se humilhou, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que dizia assim: isso aí é só mais um. Amém? A palavra dessa noite para nós é essa: sejamos prudentes, nos agarremos daquilo que nós temos de melhor, a nossa fé no Salvador. Amém? Glória a Deus. Amém. Que tenhamos uma semana de bênção, de graça, de paz, de conquista, e cheios da presença do Senhor. Amém, meus amados?